Logo, logo eu vou estar falando. Agora as crianças podem sair. Muito em breve. Queridos, como é importante nós entendermos o reino do Espírito. Como é importante nós entendermos como que a igreja, ela tem autoridade. Como isso é importante. Quando começou o mês agora, de agosto, eu comecei o mês dizendo, eu não vou fazer ceia só nós aqui. Eu quero fazer a ceia presencial. Tanto é que não fizemos a ceia no segundo domingo como de costume, mas eu sabia que Deus faria alguma coisa. E hoje nós estamos aqui com muita alegria para celebrar a ceia do Senhor. Nós precisamos entender melhor sobre o reino do Espírito. Na semana passada nós terminamos uma série de 3 ministrações sobre o reino do Espírito. E como é importante nós entendermos isso. Amém? Está fazendo aniversário de casamento, Sarinha? É? Oh, glória! Parabéns, Sarinha, Eric. Levante suas mãos, vamos abençoar. Pai, eu quero abençoar a vida da Sara e do Eric. Obrigado, Senhor, por esses anos, 12 anos de união. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles, os renovando, os fortalecendo, renovando o amor a cada manhã. Nós os abençoamos agora em nome de Jesus. Amém, Deus. Deus abençoe Sarita e Deus abençoe Eric. Amém. Eu quero pregar mais rápido hoje, pelo menos eu vou tentar. Tá bom? Se eu não me empolgar, né? Sempre fala assim, olha, hoje eu vou terminar mais cedo. E nunca termina, né? Mas hoje, em nome de Jesus, vai ser uma noite de ceia. Queridos, é muito importante, então, a partir do próximo domingo, 2 cultos, 10 da manhã e às 19 horas. Pela votação aí, uma boa parte tem preferido o culto da manhã. Mas nós temos que balancear, tá? Então, se nós inteirarmos ali um número de 130 pessoas, nós vamos fechar aquele horário, vamos avisar e os demais poderão participar apenas do outro culto, ok? Então, 10 horas da manhã, o primeiro culto, sempre vai ser a mesma ministração. Tá? Eu sei que tem crente que gosta de pegar tudo que é culto, né? Então quer vir de manhã e quer vir à noite. Não precisa. O culto da manhã, o pregador vai ser o mesmo pregador, mesmo ministro, mesmas canções, mesmo louvor da noite. Ok? Amém. Queridos, eu quero falar nessa noite sobre o tema um espírito diferente. Diga, um espírito diferente. Diga mais forte, um espírito diferente. Perdoa, queridos, de eu mandar você repetir, é que eu estava com saudade de fazer isso. Como também estou com saudade de falar, abraça o teu irmão. Ainda não podemos fazer isso, mas muito em breve vamos poder fazer. Amém? Eu quero ler Números capítulo 14, verso 24. Números capítulo 14, verso 24. Mas, como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Mas como meu servo Caleb tem outro espírito, ou em outra tradução, tem um espírito diferente, e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes o herdarão. Queridos, quando você começa a estudar um pouco, capítulo 13 e 14 de Números, você vai ver aqui o relato de uma quarentena. Quando nós falamos de quarentena, quarentena não quer dizer apenas que é 40 dias, porque hoje nós estamos vivendo tempos de quarentena, onde uma pessoa que foi diagnosticada ou tem suspeita de Covid, ele entra numa quarentena de 14 dias dentro de casa. Mas também existem quarentena de 40 dias. A quarentena é o momento que você para, onde você precisa observar alguns conceitos, ou observar, ou se afastar de algumas coisas. E quando você então olha aqui o capítulo 13 e 14 de Números, você vai ver aqui o relato de uma quarentena de 40 dias. E aqui quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver, queridos, existem aqui, quando você começa a olhar a Bíblia, quando vocês começam a estudar a palavra de Deus, você vai encontrar ali muitas quarentenas. Porém, essa quarentena aqui de Números 13 e 14 é uma quarentena decisiva.
Aqui era uma quarentena que iria decidir o futuro de uma geração. Queria garantir, queria determinar o futuro de uma geração, de uma descendência. E aqui nós vemos, queridos, que por 40 dias, Israel, ele para ali em Cádiz, e eles ali, enquanto eles estão parados, 12 espias, eles foram enviados para a terra de Canaã. Esses 12 espias, todo Israel para durante 40 dias. E Deus levanta ali 12 homens que vão espiar a terra. E eles vão ali para avaliar as riquezas, as oportunidades e os desafios. E quando nós olhamos aqui no capítulo 13, verso 25, o texto diz: ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Aquela quarentena, queridos, colocou à prova uma geração. Nós estamos, queridos, vivendo uma quarentena, onde durante 5 meses, a igreja do Senhor Jesus também teve que parar. Durante 5 meses, a igreja do Senhor Jesus teve que suspender os cultos. Muitas igrejas, queridos, não tiveram culto dia algum. E agora, mesmo com a permissão de voltar, muitas igrejas ainda não voltaram. Nós estamos vivendo, queridos, uma quarentena. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui, queridos, que aquela quarentena do povo de Israel também colocou à prova toda aquela geração. Porque na realidade, durante aquele tempo, as atitudes e a disposição de cada um dividiu aquele povo. Durante esses 40 dias, você começou a avaliar ali aqueles que foram aprovados e aqueles que foram reprovados. Aqueles homens que tinham fé e os homens que eram covardes. Você começa a observar ali aqueles que iriam conquistar a terra e aqueles que iriam morrer no deserto. Então a quarentena, ela tem um objetivo. Durante 40 dias Israel para, aqueles 12 homens vão espiar a terra, e aqueles 40 dias iria determinar as próximas gerações, iria determinar o futuro daquela geração e das próximas gerações. Nós paramos, queridos, estamos parados há 5 meses. E essa quarentena também, ela é decisiva, e ela vai determinar as próximas gerações e vai determinar o nosso futuro. Porque nessa quarentena de 5 meses que nós estamos parados como igreja, Israel para em Cádiz, a igreja, ela para cada uma em sua cidade. Os cultos estão suspendidos. Todos os cultos agora online. Por que Deus permitiu isso? Nós entendemos sim que é uma batalha espiritual. Nós entendemos sim que o diabo tem trabalhado de uma forma feroz. Mas existe a permissão de Deus. Agora, queridos, ali, no povo de Israel em Cádiz, ali estava separando o povo. Aqueles que seriam aprovados e aqueles que seriam reprovados. Aqueles que tinham fé e aqueles que eram covardes. Aqueles que iriam conquistar a terra e aqueles que iriam morrer no deserto. Qual é o objetivo de Deus desta quarentena que a igreja está vivendo hoje? Toda quarta-feira a apóstola está ministrando uma palavra tremenda aqui sobre a volta de Jesus. Todos os sinais, quando ela fala sobre as 70 semanas, qual é a semana que nós estamos? Quando ela fala sobre os selos. Queridos, como é tremendo. Hoje eu assisti um vídeo que passou na Record, depois nós vamos compartilhar sobre o arrebatamento. Como é tremendo. Quando você começa a entender os eventos agora que vão acontecer, qual é o próximo evento, tudo isso é tremendo. Mas por que um pouco antes de tudo isso, Deus permitiu, queridos, a igreja entrar nessa quarentena? Porque aqui Deus está separando aqueles que têm fé e aqueles que são covardes. Aqueles que
aqueles que estão aprovados e aqueles que estão reprovados. Aqueles que vão conquistar e avançar e aqueles que vão morrer no deserto. A mesma quarentena que o povo de Israel entra, nós também agora estamos entrando. A mesma quarentena que fez com que aquele povo parasse, a igreja hoje está parada, estacionada. Queridos, hoje quando eu estava vindo para cá, meu filho, mas como eu gostaria de vir no culto, e um coração do pai entristece, porque as crianças, elas precisam disso, mas é proibido. Então nós precisamos começar a entender, queridos, o que Deus está fazendo nesse tempo. Quantas crianças nasceram nesse período, e nós nem apresentamos, nós nem conhecemos ainda. Eu falei esses dias para o Rafael e a Cíntia, para o Lois e a Thaís. Eu falei, olha, logo logo teus filhos vão estar andando e nós vamos apresentá-los. A Carol e o Rodrigo, gente, nasceram muitas crianças no tempo da quarentena. Tudo isso, queridos, porque Deus está aprovando, Deus está mostrando aqueles que serão aprovados e aqueles que serão reprovados. Porque no meio dessa quarentena, queridos, tem aqueles que desistiram da fé, mas tem aqueles que a sua fé foram fortalecidos. Tem aqueles que estão lá com todo vigor, com toda força, com toda alegria, querendo avançar, mas tem aqueles que se perderam, se desviaram. Tem aqueles, queridos, que hoje quando fica sabendo, não, o culto está voltando, glória a Deus, aleluia, eu estou aí. Mas tem aqueles que falam, não, eu não vou voltar não. Quando terminar essa quarentena, ou quando terminar essa pandemia, eu volto. E o engraçado é que vai no mercado, vai na feira, vai em tantos lugares, mas não vem na igreja. E nos outros lugares pode, mas vir na igreja, que tem toda a segurança, não pode. Então essa quarentena, queridos, assim como foi decisiva lá no tempo do povo de Israel, essa quarentena também ela é decisiva nos dias de hoje. Uma parte daquele povo, queridos, se entregou ao medo e ao pessimismo. Uma parte daquele povo, durante essa quarentena, eles se entregaram ao medo e ao pessimismo. E eles colocaram seus olhos não na promessa, mas colocaram seus olhos na onde? Nos problemas. Não nas oportunidades. Colocaram seus olhos nas dificuldades. Nós estamos, queridos, sendo provados da mesma forma nesse tempo. Nós estamos sendo provados da mesma forma nesse tempo. É agora que Deus vai começar a provar ou reprovar. É agora que vem a diferença daqueles que têm fé e daqueles que são covardes. Aqueles que conquistam e aqueles que morrem no deserto. Que você, meu irmão, possa ser aprovado. Um homem de fé, uma mulher de fé, que conquista e que avança. Quando nós olhamos aqui Números capítulo 13, verso 26. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo de lá, o povo que ali vive é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os homens ainda disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e nós a eles. Aqueles homens, então, durante esses 40 dias, eles vão espiar a terra e eles trazem esse relatório. Talvez, queridos, nesses 5 meses,
você também tem trazido um relatório negativo. Uma das coisas que eu tenho feito, queridos, em todas as orações, eu tenho falado: Senhor, eu não aceito nenhuma ovelha nossa morrer de Covid. E hoje, queridos, nós temos a alegria de ter lá o nosso irmão Daniel assistindo lá da Santa Casa esse culto. Pode aplaudir o Senhor pela vida dele. Glória a Deus. Daniel e Fabiola estão lá na Santa Casa, queridos, um abraço, que Deus abençoe grandemente. Mas foi uma batalha. O diabo tentando ceifar a vida do Daniel, e o Daniel sendo fortalecido pelo Senhor, porque saiu do reino da morte. Faz parte agora do reino da vida, acabou, não tem mais doença, não tem mais enfermidade, acabou. Então, queridos, pessoas trazem relatório negativo, e foi isso que estava acontecendo. Eles viram uma terra maravilhosa, mas os seus olhos estavam nos problemas, nas adversidades e não nas oportunidades. Como é tremendo, num tempo de pandemia, nós ouvimos testemunhos, como temos ouvido muitos testemunhos de pessoas prosperando, de pessoas tendo aumento de salário, de pessoas crescendo, de pessoas sendo abençoadas. Queridos, como isso é tremendo. É prova, queridos, que nós não fazemos parte deste mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. É sinal, queridos, que mesmo no tempo de crise, aqueles que têm entendido a palavra de Deus têm prosperado, têm olhado para as oportunidades e têm crescido. Mas tem aqueles que têm olhado para esta pandemia como algo terrível, como algo que vai matá-los, como algo que vai destruí-los. Olha o capítulo 14 de Números, verso 1. Olha a situação daquele povo. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Olha que coisa terrível, queridos. Eles estavam simplesmente olhando para aquela situação e olhando que tudo ali era ruim, tudo ali era pejorativo, tudo ali era algo para destruí-los. Tudo isso, queridos, porque num tempo de quarentena, Deus está levantando aqueles que são e aqueles que não são. Deus está levantando os fortes e separando eles dos fracos. Deus está levantando aqueles que são valentes, separando daqueles que são covardes. Deus está levantando aqueles que vão conquistar e separando daqueles que vão morrer no deserto. Porém, queridos, no meio de tanta gente acovardada, o Senhor viu um outro espírito, ou um espírito diferente no homem chamado Caleb. No meio de tudo aquilo, no meio daquela choradeira, no meio daqueles relatos terríveis, no meio daquela situação terrível, Deus olha para um homem que tinha um espírito diferente. Um homem que tinha um espírito, que tinha outro espírito, diante de toda aquela situação. E quando Deus vê isso, Deus promete dar àquele homem, a sua descendência, a conquista da terra. E de fato isso aconteceu. Deixa eu te falar uma coisa. Depois dessa pandemia, depois de que tudo isso passar, a Valnice gravou um vídeo há um tempo atrás, logo que começou a pandemia. Ela disse: quando tudo isso passar, nunca mais seremos os mesmos. É fato. Quando tudo isso passar, nunca mais seremos os mesmos. Porque Deus está separando, Deus está levantando aqueles que têm outro espírito. E aqueles que têm outro espírito, Deus vai começar a dar conquistas, Deus vai começar a dar herança, Deus vai começar a abrir portas, Deus vai começar a fazer coisas novas. Domingo passado, queridos, naquele mover que estava aqui, Deus me deu uma palavra e Deus disse: olha, eu vou começar a fazer algo novo nesta igreja. Quando o ministério de louvor começar a adorar, pessoas paralíticos vão começar a andar, cegos vão começar a enxergar, milagres vão acontecer. E isso, queridos, não foi diferente. Isso, quando começou a adorar, pessoas foram alcançadas das suas casas. Hoje, na igreja de São Paulo, eu estava ouvindo os testemunhos de irmãos falando que pessoas em outros países da Espanha foram curadas. Quando começou a adoração, queridos, este é o mover.
Porque nós estamos vivendo um tempo, queridos, que Deus permitiu a igreja parar nesses 5 meses. Mas aqueles que estão fortalecidos, aqueles que estão cheios de fé, aqueles que estão convictos da vitória, vão viver um novo tempo. Aqueles que têm um espírito diferente, vão viver um tempo de conquista. Um tempo onde vão conquistar coisas tremendas, vão avançar, vão prosperar, vão viver em saúde. O seu lar será um lar de paz, viverão os milagres de Deus. Apenas aqueles que têm um espírito diferente. Diga, um espírito diferente. Diga mais forte, um espírito diferente. Agora, quem são esses homens, queridos, que têm um espírito diferente? Que sairão dessa quarentena para as maiores conquistas da sua vida? Quem são esses homens? E aqui rapidamente eu quero dar 6 características desses homens. Primeira característica, são homens de aliança que não abrem mão de ombrar com seus líderes. Homens de aliança que não abrem mão de ombrar com seus líderes. Caleb, ele era um com Moisés e Arão. Caleb, mesmo nos momentos difíceis, eles, juntamente com Josué, eles estavam ali com seus líderes. Eles estavam ali dizendo, não, pode vir o que vier, nós estamos juntos. Pode vir o que vier, nós estamos preparados. Queridos, aqueles que têm um espírito diferente, a primeira coisa, eles são um com seus líderes. Eles são aqueles que estão dispostos a enfrentar, eles estão dispostos a lutar, a guerrear. É aqueles que estão com seus pastores prontos para viver o sobrenatural de Deus. São atitudes, queridos, eles querem manter a visão que Deus tem dado aos seus líderes. Visão de conquista, visão de avanço, visão de viver um tempo novo. Olha o que diz aqui o verso 5 do capítulo 14 de Números. Então Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. Olha o que diz 2 Crônicas 20:20. Josafá lhes disse, escutem-me, Judá, e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, tenha fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Confie nos seus profetas e vocês prosperarão. Aqueles que vão viver este novo tempo, queridos, que têm um espírito diferente, eles confiam nos seus profetas. Tem muita ovelha que confia nos outros profetas, mas não confia nos seus. Deus tem colocado aqui líderes como profetas sobre a sua vida. Se você quer prosperar num tempo de pandemia, num tempo de quarentena, meu irmão, seja homem, esteja lado a lado com os seus pastores, com os seus líderes. São os profetas que Deus tem levantado para te direcionar, para te dar a visão, para te colocar no caminho certo. Caleb, ele tinha esta visão. Moisés e Arão estavam ali como líderes, eles estavam com ele. Eles estavam ombrando, eles estavam guerreando juntamente com ele. Segundo, são homens de fé que têm visão positiva do futuro. Diga, homens de fé que têm visão positiva do futuro. Caleb, ele colocava os olhos naquilo que era bom por causa das promessas. Queridos, entenda, aqueles 10 espias, eles viram o que Josué e Caleb viram. Porém, Josué e Caleb olharam com um olhar de fé. E os 10 não, eles olharam para as dificuldades, para os problemas. Quantos crentes hoje, no tempo de quarentena, só está ouvindo lá o que o jornal fala? Os repórteres estão dizendo, estão pessimistas, dizendo, não, olha, essa pandemia é perigosa. Não, essa pandemia vai matar todo mundo. Não, meu irmão, entenda uma coisa, ou você é ou não é. Ou você tem um espírito diferente, ou você é como os outros. Essa pandemia, queridos, tem sido uma oportunidade de Deus para que o evangelho seja anunciado. Tem sido a oportunidade de Deus para que as pessoas conheçam o verdadeiro Deus. Tem sido a oportunidade para nos levantarmos como igreja e exercermos a autoridade nessa terra. Tem sido a oportunidade que Deus tem dado a cada um.
E Josué, Calebe eram homens otimistas, mesmo diante dos desafios, cenários de oposição. Porque, queridos, muitas vezes nós temos que profetizar no meio da oposição, no meio de cenários desfavoráveis. Mas é aqui que a igreja se levanta com poder, com unção e com ousadia. Enquanto aqueles que foram reprovados, eles se impressionavam com os desafios, Josué e Calebe se empolgavam com as possibilidades. Ah, meu irmão, tem oportunidades tremendas de Deus aí. Tem oportunidades tremendas de Deus nesse tempo, que a igreja precisa abrir a sua visão. Olha o que diz o verso 7. E disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Olha que coisa tremenda. Enquanto uns estavam dizendo: não, a terra é terrível, não, a terra não dá para entrar, olha lá, tudo é grande, são gigantes, nós somos como gafanhotos diante deles. Eles estavam olhando: não, a terra é excelente. Olha para o teu irmão e fala assim: muda a visão, meu irmão. Fala assim: crente, muda a visão, crente. Olha o que diz Lucas 11:34, os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está no seu interior não sejam trevas. Tem que ter olhos bons. Terceiro, homens que têm um espírito diferente são homens de fidelidade, que condicionam o êxito à aprovação de Deus. Calebe, ele compreendia que o sucesso e a consequência de uma única escolha seria agradar a Deus. Ele sabia que o sucesso para a sua vida, para a sua conquista, seria agradar a Deus. Se o Senhor se agradar de nós, olha o que diz aqui o verso 8, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e a dará a nós. É isso. Se o Senhor se agradar de ti, meu irmão, pode vir pandemia que for, pode vir o que for, meu irmão, não vai te alcançar. Todo o segredo é se o Senhor se agradar de você. Então nós vemos, queridos, que esse otimismo não era soberba, não. Era simplesmente dependência de Deus. Ele sabia que a prosperidade, as bênçãos, viriam o quê? Se o Senhor se agradasse deles. Olha o que diz Hebreus 11:6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Se o Senhor se agradar de você. Quarta característica, homens de influência que abrem a sua boca para disseminar fé. Homens de influência que abrem a sua boca para disseminar fé. Queridos, nesse meio de pandemia nós estamos vendo um monte de crente falando abobrinha. Um monte de crente que fala: não, olha, porque está feio o negócio, não, o negócio está complicado. Um monte de crente morrendo de medo. Um monte de crente colocando e vendo empecilhos. Agora, aqueles que têm um espírito diferente, eles mudam o ambiente. Queridos, entenda uma coisa, Deus espera que eu e você possamos ser um termostato. Não apenas, você não pode ser um termômetro. Quando você entra aqui, queridos, a primeira coisa você tem que olhar aferir a sua, aferir é pressão, né? Tem que olhar a sua temperatura. O termômetro, ele fala exatamente qual é a tua temperatura. O termostato não. Ele é aquele que controla, que determina a temperatura. Cristão tem que ser assim. Cristão tem que ser um termostato em qualquer ambiente. Se tem ambiente desfavorável, ele precisa se levantar com autoridade para mudar a realidade daquele ambiente. Ele precisa ser aquele que vai provocar milagres. Meu irmão, sabe o que Deus está fazendo nesses dias? Deus está levantando homens e mulheres que vão provocar milagres. Homens e mulheres que vão fazer com que as águas se movam. Homens e mulheres que vão fazer com que o reino do Espírito venha e mova em nossas vidas de uma forma favorável. É isso que Deus deseja. E quando nós olhamos para Josué e Calebe, queridos, eles se tornaram líderes de uma nova geração, porque eles entenderam que toda covardia
era uma rebelião. Você sabia disso? Toda covardia é uma forma de rebelião. Olha o que diz aqui o verso 9. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo da terra. Não tenha medo, não seja rebelde. Toda covardia é uma rebelião. Apóstolo, eu estou com medo dessa pandemia, meu irmão, cuidado. Covardia é rebelião. Deus está te levantando para mudar essa situação. Deus está te levantando para mudar a realidade espiritual, a atmosfera espiritual da onde você trabalha, da sua casa. Deus está te levantando, meu irmão, para mudar uma situação e não ser influenciado por essa situação. Ora mais, jejua mais, batalha mais, muda essa situação. Olha o que diz Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Deixa eu falar uma coisa, agora é hora da igreja voltar. Deixa eu falar de novo, agora é hora da igreja voltar. Você que está em casa, ouça, agora é hora da igreja voltar. O dia se aproxima e nós precisamos voltar a congregar. Por que nós estabelecemos 2 cultos? 10 horas da manhã e às 19 horas. Porque temos um número limitado de pessoas. Entendemos também que tem muitos pais que os seus filhos, o fato de não poder vir, eles não têm como vir. Então nós colocamos 2 horários para haver um revezamento. Mas agora é a convocação para a igreja voltar. A igreja tem que voltar. Agora é o momento. Agora é o momento, queridos, que nós precisamos estar dispostos a enfrentar essas batalhas, a influenciar o ambiente que nós vivemos. Agora é o momento de nós abrirmos a nossa boca para disseminar fé. Porque nós estamos vivendo num mundo, queridos, onde o mundo está sem esperança. Muitas pessoas morreram. Muitas famílias perderam os seus amados. Muitas famílias. Nós estamos vivendo no meio de um caos. Mas esse caos, queridos, não é para te amedrontar, não. É para que você seja uma influência nessa situação. Ajude famílias, pregue o evangelho. E volte e seja fortalecido. Este é o tempo de Deus. 5º, homens de coragem, dispostos a enfrentar desafios por uma visão. Homens de coragem. Olha para o teu irmão e fala: você é corajoso, meu irmão? E dispostos a enfrentar os desafios por uma visão. Caleb não temia os inimigos, porque a sua confiança estava em Deus. Tinha inimigos? Tinha, mas ele não temia. Ele não tinha uma postura, Deus vai me dar de mão beijada. Não, ele sabia que tinha uma batalha. Ele sabia, mas ele dependia de Deus. Ele dependia de Deus. Cristãos com outro espírito são cristãos corajosos. São homens e mulheres de fé. Homens e mulheres de fé. Olha o que diz segunda parte do verso 9. Porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo. Meu irmão, entenda isso. Covid não vai te pegar, meu irmão. Entenda isso. Você está protegido pelo sangue do Cordeiro. Você não faz parte do reino da morte, mas do reino da vida. Olha o que diz Colossenses 1, 29. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Tem que ter coragem. Coragem de enfrentar os desafios. Coragem de vencer a pandemia. Coragem de enfrentar as afrontas do inimigo. E por último, homens de integridade, que não se dividem frente aos desafios e oposições. Meu irmão, nós precisamos ter integridade. Nós não podemos ter um espírito dividido. Caleb, ele nunca teve um coração dividido. Ele nunca cogitou voltar atrás.
Já viu aquele crente que começa a caminhada cristã, de repente, eu estou com saudade do mundo. Quando o povo de Israel estava lá, chiando, reclamando, Moisés, por que você não nos tirou lá do Egito? Caleb, você nunca ouviu isso de Caleb. Tem crentes que de vez em quando acorda com saudade do mundo, saudade das coisas, dessas porcariadas do mundo. Ele acorda, eu estou com saudade daquele tempo, aquele tempo que eu não conhecia Deus. Meu irmão, o povo de Israel vivia tendo saudade do Egito, mas Caleb não. Por isso que era um homem que tinha um espírito diferente. Ele nunca cogitou voltar atrás, nunca. Outra tradução diz que Caleb, ele perseverou em me seguir. Perseverou em me seguir. Meu irmão, tem que ter perseverança. Infelizmente, queridos, nesse tempo de quarentena, tem muito crente que voltou para o mundo. Infelizmente, tem muito crente que se perdeu, porque não tinha um coração íntegro, um coração inteiro para Deus. Estava com o coração dividido. Mas a Bíblia diz que Caleb, ele perseverou em seguir o Senhor. Homens e mulheres que vão marcar a história agora, são homens e mulheres que não têm plano B. O negócio agora é prosseguir, o negócio agora é ir para frente, é enfrentar a batalha. Verso 24, mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes o herdarão. Quando nós entendemos isso, nós entendemos, queridos, que não só nós teremos grandes conquistas, mas a nossa geração. Caleb, por ter um outro espírito, ele herdou a terra, e a sua descendência também herdou, conquistou a terra. Quantos aqui hoje têm um espírito diferente? O tempo da pandemia vai provar qual é o espírito que você tem. O espírito de medo ou o espírito de coragem? O espírito daquele que avança e conquista, ou o espírito daquele que retrocede, morre no deserto? O espírito daquele que é aprovado, ou o espírito daquele que é reprovado? Que hoje, meu irmão, você possa olhar para esta mensagem e que você dê uma resposta para Deus. Qual é o espírito que você tem? O espírito de coragem ou o espírito de covardia? Fique de pé. Eu quero que você feche os teus olhos. Quantos irmãos estão preparando a ceia? Quantos pastores estão vindo aqui no altar? Eu quero que você comece a falar com Deus agora. Caleb, ele tinha um espírito diferente. E por ter um espírito diferente, ele teve uma conquista tremenda. Fala com Deus nessa noite. Qual é o espírito? Que espírito que você tem? Pai, que nesta noite o Senhor levante aqui a tua igreja. Que nesta noite, Pai, o Senhor levante aqui aqueles que têm um espírito diferente. Aqueles que vão conquistar, aqueles que vão herdar. Não somente eles, mas toda a geração. Que nesta noite, Pai, o Senhor possa marcar a vida dos teus filhos. Que nesta noite o Senhor possa falar ao coração de cada um. Que nesta noite o Senhor possa fazer com que a revelação venha ao coração dos teus filhos, para que eles compreendam o teu propósito e a tua vontade. Fala com a tua igreja nesta noite. Eu quero que você feche seus olhos e vamos adorar o Senhor. Fale com o Senhor enquanto a ceia está entrando. Vai dizendo: Senhor, é isso que quero. Eu não quero me acovardar num tempo como esse. Eu não quero estar amedrontado. Eu não quero estar inseguro. Eu não quero ser medroso. Eu não quero retroceder. Eu não quero morrer no deserto. Eu não quero. Mas eu quero conquistar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Meu irmão, como é importante quando a nossa visão espiritual é aberta, para entendermos mais do mundo espiritual, para compreendermos como que o mundo espiritual funciona. Hoje Deus está dando oportunidade para você mover as águas. Para você mover as águas. Hoje Deus está te dando a oportunidade para você viver um novo tempo nele. Vai falando com o Senhor nesta noite.
Eu sei que tem situações adversas que tem tentado fazer você ficar amedrontado. Mas hoje eu quero dizer, meu irmão, que Deus te ama, que Deus tem planos na sua vida, que Deus quer te levantar com coragem, com autoridade, com ousadia. Vai falando com o Senhor agora, no nome de Jesus. Senhor, vai levantando agora os teus filhos com poder. Vai levantando os teus filhos com ousadia, com autoridade. Vai levantando os teus filhos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Vai orando, vai clamando ao Senhor.